Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, meus irmãos, lá na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e 2. E o tema da mensagem dessa noite é a fé e o testemunho, parte 3. Todos encontraram? Todos acharam? Então o pastor vai ler o texto sagrado, que diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então vamos orar para que o Espírito de Deus fale ao nosso espírito nessa noite. Oremos ao nosso Deus agora. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Quão sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir, sinto emoção. Ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Ah, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, nosso Redentor que vive, aqui estamos nós reunidos, Senhor, nesse santuário, nesse lugar bom, nesse lugar onde a Tua palavra é pregada com verdade, aonde a Tua voz é ouvida, aonde a Tua verdade é recebida com gozo, com alegria, com regozijo, aonde nós ouvimos a voz do Teu Espírito falando ao nosso espírito, aonde nós louvamos o Teu nome, onde nós Te adoramos, onde nós Te bendizemos, onde nós alimentamos a nossa alma, alimentamos o nosso espírito, onde nós nos preparamos para os grandes embates da vida, as grandes lutas da vida, onde nós nos preparamos para podermos glorificar o Teu santo nome. Então fala-nos nessa noite, fala a Tua igreja querida, a Tua igreja amada, fala ao coração deste homem, desta mulher, deste rapaz, desta moça. Usa-me como Teu servo, como Teu pastor. Dá-me a capacidade, Santo Deus, de explanar a Tua palavra da maneira que o Senhor quer que ela seja explanada, com verdade, sem misturas. A Tua palavra pura, como saiu dos Teus lábios. Capacita-me, Senhor, porque a minha suficiência, ela vem de Ti, ela vem do Senhor. Não é uma suficiência humana, não é uma capacidade da minha carne, da minha inteligência, da minha cultura, não. É do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, para que tudo que for proclamado seja para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor e para o crescimento espiritual do Teu povo. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor,
e que todos aqueles que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, você lembra que nós falamos nos últimos cultos, a coisa de 15 dias atrás aproximadamente, que a pessoa que é de Deus, a pessoa que já foi chamada por Deus das trevas para a sua maravilhosa luz, a pessoa que já nasceu de novo, a pessoa que experimentou na sua vida o milagre do novo nascimento, a pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem que ter como característica de vida fé e testemunho. A fé, porque você acredita na verdade de Deus, você acredita no poder de Deus, você acredita na palavra, acredita nas promessas, no sobrenatural de Deus. E o testemunho, porque você passa a viver a tua vida de acordo com isto que você acredita, com isto que você crê. Por exemplo, nós que somos da graça de Deus, nós cremos que Deus é soberano, nós cremos que Deus está no controle de tudo, que nada acontece nesse mundo à revelia de Deus. Só que, se nós cremos em tudo isso, nós temos que viver a nossa vida, nós temos que tomar atitudes no dia a dia da vida, coerentes com isso que nós dizemos crer. Se não, é a negação da fé. Se não for desta forma, é a hipocrisia religiosa, é a dissimulação, é o engano, é a mentira. Nós não podemos fugir disso. Vou repetir outra vez. Quem é de Deus? Ah, pastor, eu sou. Eu creio em Jesus, eu nasci de novo, eu tenho o Espírito Santo. Ok. Então você tem que ter fé e testemunho. Senão você não é de Deus, não tem nada a ver com Deus. Por exemplo, volte um pouco atrás, na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 1, quando o apóstolo escreve essa epístola, essa é uma epístola pastoral, escrito para um pastor, e ele diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é de todos os seres humanos. Hã? Não? Mas por que é que muitas igrejas dizem assim? Não, toda pessoa quando nasce já recebe de Deus uma medida de fé. Não. Para promover a fé que é dos irmãos da Assembleia de Deus, só deles, de mais ninguém. Ah, não. Só dos irmãos da Cristo é Vida. Não. A fé que é dos eleitos de Deus. Paulo disse: olha, eu sou servo de Deus, eu sou apóstolo de Jesus, e a minha missão é promover essa fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Então, o ministério do apóstolo Paulo era, como servo de Deus, promover essa fé, a fé que é dos eleitos, promover o pleno conhecimento da verdade sagrada, segundo a piedade. Então, uma pessoa que tem a fé dos eleitos de Deus, uma pessoa que tem o pleno conhecimento da verdade, ela não crê em imagens, ela não crê em santos, ela não crê em corrente, ela não crê em fogueira santa, ela não crê em rosa ungida, em copo com água na frente de rádio, na frente de televisão, ela não crê nessas coisas. Quem tem a fé dos eleitos de Deus, só direciona a sua fé para a palavra, só para aquilo que está escrito. Quando a Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé, viverá pela fé em quê? Na palavra, nas promessas, no poder sobrenatural de Deus. E mais, se ela tem o pleno conhecimento da verdade, como Paulo diz aqui, ela vai viver essa verdade na sua vida, doa a quem doer, custe o que custar. Ela vai abraçar essa verdade, sabe? Mesmo que ela tenha que ficar contra o mundo inteiro, mas ela fica com a verdade de Deus. Você quer ver uma coisa? Veja que quase 100% do sistema religioso
que está aí estabelecido, crê que existe demônio nos ares, que os demônios estão aí no mundo inteiro, fazendo isto, fazendo aquilo, colocando vício, destruindo casamentos, colocando doença, causando desemprego, semeando violência. Nós, da graça de Deus, não cremos nisso. Nós não acreditamos nisso. Por que nós não acreditamos nisso? Porque nós temos um pleno conhecimento da verdade. Nós cremos, porque a Bíblia diz isso, que o nosso Senhor Jesus Cristo, o único e soberano Deus, na cruz do Calvário, Ele derrotou o diabo, Ele expulsou o príncipe desse mundo, Ele colocou todos os demônios em algemas eternas. Amém? Quem crê assim, diga amém. Mas quase 100% do mundo religioso não crê nisso. Não, nós somos uma minoria insignificante. Eles zombam, eles riem. Ele diz, mas vocês não acreditam no diabo? A gente diz, não, a gente acredita em Deus e na Bíblia. Ah, mas não é possível. Sabe? Porque creio no diabo, nós acreditamos na Bíblia. Outra coisa. Quem tem um pleno conhecimento da verdade, tem que apresentar uma vida de piedade. O que é piedade? O oposto de impiedade. Tem que apresentar uma vida de santidade, tem que apresentar uma vida de fidelidade à verdade sagrada. Aliás, aqui, no capítulo 2 de Tito, veja aí na tua Bíblia, versículo 11 e 12, Paulo diz isso. Ele diz, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Que todos os homens, hein? Todos os homens que Deus predestinou para salvação. Se você imaginar que esse todos é a universalidade, então você vai ter que imaginar também que homem é homem, mulher está fora. Não é verdade? Então, todos os homens, todos os seres que Deus predestinou para a salvação. Versículo 12. Educando-nos para quê? Renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Olha, infelizmente, muitos dos que frequentavam essa igreja aqui, que era a igreja de Creta, eles diziam ser de Deus, eles diziam serem salvos, eles diziam crer na palavra, crer nas escrituras, mas eles levavam um tipo de vida que negava tudo isso que eles diziam. E eu pergunto, será que não acontece também hoje a mesma coisa com muitas pessoas que estão aí dentro das denominações, frequentando o templo, frequentando o culto, cantando um hino de louvor, de adoração a Deus, abrindo a boca dizendo eu creio em Jesus, eu creio nisso, eu creio naquilo, mas que vivem um tipo de vida, tem um tipo de comportamento, tem um tipo de atitude que nega tudo isso que ela diz crer? Será que nós não estamos cansados de ver isso? Inclusive na nossa igreja, inclusive na nossa denominação. Nós temos pessoas na nossa denominação que dizem crer, eu creio, eu sou predestinado, eu sou um eleito, olha, Deus é não sei o quê, Deus está no controle, Deus é soberano, mas tem um tipo de vida, um tipo de atitude que nega tudo isso que a pessoa está confessando por lá. Acontecia isso aqui, aqui no capítulo 1, versículo 16, olha o que o apóstolo diz para essa gente. Estava falando com o povo de uma igreja, não estava falando com pessoas da macumba, não estava falando com pessoas da idolatria, estava falando com pessoas que estavam dentro de uma igreja. Ele diz, no tocante a Deus, professam conhecê-lo. Olha, eu conheço Jesus, eu conheço a graça, eu conheço a Bíblia, eu conheço a verdade. Já viu aquela pessoa assim, eu já li a Bíblia 500.000 vezes, já li de frente para trás, de trás para frente. Já viu gente dizer isso, né? Aí ele diz, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Vamos entender isso aqui. A pessoa diz que ama a Deus, ela diz que ama a igreja, ela diz que ama a obra de Deus, ela diz que ama a palavra,
Mas você olha para a pessoa que diz tudo isso, e você vê que a pessoa não é fiel nos dízimos, não é uma pessoa generosa nas ofertas, não é uma pessoa fiel à verdade. Um dia está na graça, um dia está na lei. Ela está ouvindo a graça, não, a graça é a verdade. Se amanhã ela se aborrecer com qualquer coisa, ela vai ouvir qualquer porcaria que tiver pela frente. Na primeira porta que se abrir, ela entra. Não quer nem saber da história, né? Não é fiel na sua assiduidade aos cultos. Vem quando quer, quando tem vontade, faz da igreja um clube de lazer, coloca outros interesses na frente de Deus. Às vezes não é uma pessoa perdoadora. O que é que ele diz aqui? O negam por suas obras. Quer dizer que não adianta falar. Não basta abrir a boca, porque tem gente que quando abre a boca, olha, você diz, caramba, esse ama a Deus de verdade. Eu já não me iludo mais. Eu observo. Eu ouço e fico na minha. Olha, eu aprendi uma coisa. Eu só me deixo influenciar por aquilo que Deus me influencia. Não deixo mais ninguém me influenciar. Com palavras, com gesto. Não. Eu ouço e fico quieto. Se Deus me mostrar que aquela pessoa tem fé e testemunho, aí eu me deixo influenciar. Se não, para mim não tem valor algum. Não tem valor nenhum, absolutamente nenhum. Quer dizer que uma pessoa assim, ela não tem fé e testemunho. A pessoa diz que crê em Deus, mas na hora que surgem os problemas, na hora que surgem as dificuldades da vida, começa a murmurar contra Deus, se afasta das fileiras da igreja, desanima, a confissão já muda. Quer dizer, uma pessoa que age assim, ela tem uma fé fingida. Uma fé fingida. Pastor, mas existe fé fingida? Existe. Claro que existe. Essa semana agora que passou, tem uma pessoa que é de um estado aí do Brasil qualquer. E ela saiu do estado que mora e foi para o Rio Grande do Sul, foi visitar a mãe, que a mãe estava enferma. E ela disse, pastor, estou enfrentando uma luta, uma tribulação, a minha mãe está muito doente, e eu vim aqui para levar para fazer uns exames disso, exame daquilo, exame para aqui, exame para acolá. Tá bom. Passado uns 3 dias, falou outra vez comigo. Aí já estava desmontada. Ai, pastor, eu estou desesperada, porque a coisa é muito grave. Ai. Eu disse, pera lá. Você crê ou você não crê? Não, eu creio. E por que você está assim desesperada? Por que você está nessa decadência terrível? Nessa fraqueza espiritual desesperadora? Você crê que Deus está no controle? Creio. Eu digo, olha, eu não sei o que a sua mãe tem, não faço a mínima ideia, mas eu quero dizer para você o seguinte, seja lá o que ela tenha, Deus está no controle disso aí. Uma coisa eu quero dizer para você, morrer todo mundo morre. Se tiver que morrer, porque tem que morrer, ué. Ou alguém fica para semente. Então erga a cabeça, levante a cabeça, não murmure, não desanime, não fique aí para baixo. Aí ela levantou o ânimo. No outro dia, disse, pastor, Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. Eu digo, por quê? Os exames deram negativos, era um tumor no seio, mas é benigno, o médico vai tirar tranquilamente. Quer dizer que se fosse maligno, Deus não era maravilhoso. Se fosse uma doença grave, aí Deus já não era mais Deus. Sabe, é esse tipo de fé que eu não encontro aqui na Bíblia, como sendo uma fé de Deus. Por isso que eu disse, tem uma fé fingida. Às vezes as pessoas não acreditam, mas é verdade. Abra 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3 em diante. Paulo escreve para esse jovem pastor e diz para ele: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento
Quer dizer que há pessoas que têm uma fé fingida. Fingem crer, fingem amar, fingem confiar, mas só fingem. A mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lloyd, e em tua mãe, Eunice. E eu estou certo de que também em ti. Pastor, me dê um exemplo na Bíblia, pastor Carlos, de uma fé fingida. Vou dar. Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, versículo 17 em diante. Olha que exemplo o Senhor Jesus deixou aqui, registrado nas páginas do livro sagrado. Vou ler. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se esse homem aqui vivesse nos dias de hoje, e ele entrasse em qualquer igreja que existe aí, e chegasse diante do pastor, na hora de um culto, diante de uma congregação, e dissesse: Bom pastor, servo do Deus Altíssimo, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Olha o pastor ia dizer: aceite Jesus, você está disposto, levante a mão. O cara ia levantar a mão, unge a cabeça com óleo, prepara aí o batistério, mergulha ele nas águas, batiza, pega lá uma carteirinha de membro, compra uma Bíblia ali na livraria, dá para ele. O irmão a partir de agora está salvo. O irmão passou a ser membro do corpo de Cristo. Olha, ia ser testemunho para tudo quanto era lado. Vocês precisavam ver, o homem entrou na igreja na hora do culto, se ajoelhou diante do pastor, reconheceu o pastor como servo do Deus Altíssimo e perguntou: o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Você acredita que ele se converteu na hora? Aconteceria isso. Só que o padrão de Deus é diferente. Diante dessas palavras, o Senhor Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Mas Jesus não é Deus? Por que ele disse isso para esse homem? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Jesus estava dizendo o seguinte: ora, se você não me reconhece como Deus, por que você está me chamando de bom? Você me chamou de bom mestre. Para você, eu sou apenas mais um mestre, como tantos outros que existem aqui em Israel. Então você não pode me chamar de bom, só existe um que é bom, que é Deus. Olha que maneira de receber o cara, hein? Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Aí ele interrompeu Jesus e disse: mestre. Olha, Jesus para ele não passava de um mestre. E ele estava diante do único e soberano Deus. Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Mas Jesus não perguntou se ele tinha observado. Jesus não perguntou se ele cumpria. Jesus disse: olha, você sabe os mandamentos, não é? Começou a falar dos mandamentos. Antes de Jesus completar o raciocínio, ele já interrompeu e disse: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Começou mentindo. Que a Bíblia diz que ninguém era capaz de cumprir toda a lei. Como é que ele tinha observado tudo isto? Então Jesus, fitando, o amou e disse: agora chegou a hora da prova dos noves, a hora da onça beber água. Olha, irmãos, você pode enganar. Aliás, nós temos, infelizmente, esse poder de enganarmos uns aos outros. Isso é terrível. Nós temos. Se eu quiser chegar aqui e fingir, eu finjo. Se você quiser fingir para mim, você finge para mim. Mas uma coisa eu posso te dizer: nenhum de nós engana Deus. Nenhum de nós. Você pode enganar tua mulher pode te enganar. Você pode fingir para o teu filho fingir para você. Mas ninguém pode enganar Deus. Ninguém, absolutamente ninguém. Porque Deus, Ele sonda mentes e corações. Amém? Olha o que Jesus falou com esse homem. Tá bom.
Só uma coisa te falta. Que ironia, hein? Já que você é tão perfeito, já que você é tão obediente, já que você está demonstrando ter uma fé extraordinária, só falta uma coisinha simples, pequena. Vai, vende tudo que tens, distribui aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Olha aí a prova. Quem tem uma fé fingida não aguenta provas. Quando Deus coloca a fé em xeque, é um desastre, é uma vergonha, viu? Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Está vendo o que é uma fé fingida? No início parecia ser uma fé genuína, não parecia? Para qualquer pessoa que não tivesse um discernimento espiritual, que não tivesse um embasamento espiritual, esse rapaz aqui ia ser aceito como um cristão, como portador de uma fé verdadeira, mas era uma fé fingida, era uma fé falsa. Ele estava tentando fazer média, só que ele não sabia que ele estava diante do Deus que sonda mentes e corações. Como Deus sonda e sabia que era mentira, disse: deixa eu colocar um teste aqui para esse cara. Você vai ver como ele vai desmontar na hora. E quantos são reprovados quando Deus coloca a sua fé em teste? Às vezes Deus permite um problema, Deus permite uma dificuldade, Deus permite um prejuízo, a perda de um patrimônio, para ver se aquela fé é uma fé verdadeira, uma fé genuína. Se é uma fé falsa, a pessoa desmonta diante da prova. Ela vai para o buraco, viu? Agora deixa eu dar um exemplo de uma fé genuína, de uma fé verdadeira. Abra no livro de João, capítulo 12. João capítulo 12, versículo 1 em diante. Eu também amo esse exemplo aqui, eu acho fantástico, extraordinário. Acharam, irmãos? Posso ler? Então lá vai. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Olha o que é que esta mulher fez. Ela pegou uma libra de bálsamo de nardo muito precioso, uma coisa muito cara, uma coisa de um valor altíssimo, um perfume de primeira linha, digamos assim. E ela ungiu os pés de Jesus com esse perfume, enxugou com seus próprios cabelos, e toda a casa ficou inundada por aquele aroma do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Aqui tem uma informação importante. Quanto é que valia esse bálsamo? 300 denários. Quanto era o salário de um trabalhador naquela época? 1 denário por dia, 30 denários por mês. Então 300 denários equivalia a 10 meses de trabalho, de salário de um trabalhador. Se fosse hoje, digamos, uma pessoa que ganha R$500, salário do comércio, 550, sei lá, seria R$5.500. Imagina, R$5.500 para um empresário, para um próspero comerciante,
para uma pessoa que, sabe, tem uma renda alta, tem um salário espetacular, uma pessoa que fez curso superior, que se formou como médico, como engenheiro, como advogado, que tem uma boa renda, R$ 5.500 não é muito problema. Ela tem. Mas imagine para uma pessoa simples, que dispõe de uma quantia desta, e ela não pensa no valor do que tem nas mãos, ela não pensou na sua vida, ela não pensou que aquilo ali podia vender e render muitos benefícios para ela, ela simplesmente pensou em fazer algo que glorificasse o nome de Jesus Cristo. Aleluia! Isto é o que? Uma fé genuína. Isto é uma fé verdadeira. Isto é uma fé, sabe, acompanhada de testemunho. Se essa mulher não tivesse feito isso, não estaria aqui registrada essa história. Se ela apenas dissesse: eu amo tanto Jesus, olha, mas eu amo tanto o Senhor, eu sou capaz de qualquer coisa por Deus, e não fizesse isto, não estaria aqui registrado. Sempre que a Bíblia registra esses fatos, pode observar, são sempre exemplos de pessoas que tiveram fé e testemunha. Pessoas que criam e que demonstraram através das atitudes aquilo que elas criam de verdade. Aquilo que elas diziam crer. Está aqui, ó. Amém, irmãos? Fé e testemunho. Que coisa, hein? Hoje, às vezes você, pelas necessidades da própria obra, né, faz um apelo para as pessoas ajudarem a obra de Deus, ajudarem a igreja. Que dificuldade. Que dificuldade para alguém fazer um sacrifício, dispor de R$50, de R$100. Como é difícil. Imagine dispor de R$5.500. Se dispor de um bem precioso. Há 3 semanas atrás, eu estava aqui. Antes de eu viajar, eu fiz um apelo. Eu lembro como se fosse hoje, domingo de manhã. Olha, pessoal, perguntei pelo retroprojetor, não foi? Por que está assim? Não, é a lâmpada, não sei o quê. Eu digo: não quero mais isso, vamos comprar um data show. Vamos comprar. Eu lembro que eu fiz um apelo. Olha, temos segunda-feira que pagar o programa de rádio. Quero 4 irmãos que assumam a rádio, cada um com R$250. Vocês estão lembrados disso? Pois bem, uma pessoa não trouxe, uma pessoa não cumpriu. Depois eu disse: agora vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente faz um ofertório à parte, para a gente dar entrada para comprar o data show, e se possível até sobrar um dinheirinho, para completar um pouco mais, para a gente comprar as cerâmicas, para começar a reforma dos banheiros. E as pessoas levantaram a mão: quem pode com 100, com 50, com não sei o quê, Vocês viram aqui, não viram? Levantar a mão é fácil. O problema é cumprir. O problema é fazer. E quando foi no domingo seguinte, o pastor Reginaldo está aqui, eu digo: pastor Reginaldo, olha, lá em Fortaleza eu fiz um ofertório especial. Poxa, eu quero comprar a cerâmica, eu quero dar entrada no data show. Então, deve ser mais ou menos assim, disse para ele. Quando foi de noite, ele ligou para mim: pastor, não aconteceu nada disso que o senhor falou, não. Eu digo: não. Olha, eu perguntei na hora, cadê as pessoas que fizeram assim, para a rádio, não sei o quê, não sei o quê. Puxa vida, que dificuldade. Que dificuldade. Agora, eu tenho uma fé genuína. O Hércules acabou de falar comigo ali atrás. Pastor, está aqui, ó. O orçamento do data show. Me deu o orçamento. Não tem dinheiro para entrada. Tá bom. Já autorizei. Pode comprar parcelado. Pela minha fé. Compre que nós vamos pagar. Nós vamos pagar. Eu queria que desse uma entrada. E a gente parcelasse um saldozinho pequenininho. Vai desse jeito, viu, Hércules? Pode comprar amanhã. Pastor, o senhor está confiando em quem? Em Deus. Em Deus. Ah, não, o senhor está confiando na gente. Não, e se você falhar?
como muitas das vezes as pessoas falham. Eu estou confiando em Deus. Eu creio que Deus não falha. Eu creio que Deus honra a minha fé. Eu começo cada mês na igreja sem saber como é que vamos pagar o aluguel. Quem garante que as pessoas virão aos cultos? Quem garante que as pessoas serão fiéis nos dízimos? Quem garante que elas vão ofertar na igreja? Quem garante isso? Você garante isso? Não. Mas a gente começa o mês zerado. Pela fé na palavra, pela fé nas promessas. Eu creio, meu irmão, que Deus é comigo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, a nossa maneira de viver, as nossas atitudes, olha, grave bem isso, elas têm que estar de acordo com aquilo que nós dizemos crer, irmãos. Olha, eu amo Jesus. Jesus disse, se tu me amas, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama, guarda os mandamentos, cumpre os mandamentos, obedece os mandamentos. Então é para obedecer mesmo, senão não ama, está mentindo. Não se pode provar amor com palavras. Amor a Deus se prova com obediência à palavra. Como não se pode provar a fé com palavras. A fé não é uma coisa concreta, não é como um livro. Está aqui um livro, isso aqui é concreto. Estou pegando, tenho certeza que é um livro. Eu abro, eu leio. Mas e a fé? Como é que você vê a fé? Como é que eu posso ver a tua fé? Como é que você pode ver a minha fé? É como o vento. Ninguém vê o vento, mas se eu fizer assim, ó, tem vento aqui, caramba, olha lá. Está ventando. Então quer dizer que tem vento, aqui tem. A fé só pode ser vista pelas nossas atitudes. Lembra do paralítico? Colocaram em cima da casa, desceram, e Jesus, a Bíblia diz, Jesus, vendo-lhes a fé, ele viu a fé. Como que viu a fé? Pela atitude. Olha, só faz uma loucura dessa quem crê. Esses caras aí creem, e o paralítico mais ainda. Ele mandou colocar ele em cima do telhado. Ele podia cair, quebrar o pescoço, podia morrer de uma queda. Eles não se intimidaram, eles abriram um buraco, eles saíram procurando nos cômodos da casa onde eu estava, me acharam, estão descendo o homem amarrado em corda. Vendo-lhe a fé. A fé tem que ser vista, querido. A tua fé tem que ser vista, mas tem que ser vista pelas tuas atitudes. E principalmente nos momentos difíceis da vida. Principalmente na hora das grandes lutas. Olha, volta lá em Hebreus 11, deixa eu mostrar. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Você tem certeza que aquilo vai acontecer. A convicção de fatos que você não está vendo, mas você acredita que vai ver aquilo, que aquilo vai acontecer. Essa que é a fé bíblica. Essa que é a fé de Deus, irmãos. Amém? Amém, igreja? Abra em Números capítulo 13. Eu amo esses exemplos aqui. Números capítulo 13, versículo 25 em diante. Quando Moisés mandou os espias irem fazer um levantamento da terra prometida, Deus mesmo deu ordem, ela manda eles espiarem a terra, observarem a terra, para que Moisés traçasse uma estratégia. Como é que nós vamos invadir? Quem são as pessoas que habitam lá? Como é que são essas pessoas? Como é que nós vamos vencê-lo? Como é que nós vamos conquistar? Você vê, Deus havia prometido a terra para eles, né? Mas olha, eles tinham que lutar. Eles tinham que enfrentar o povo que estava lá para tomar posse. Tem gente que não quer lutar, quer tomar posse sem luta, né? Sem lutas não há vitória. Olha o que aconteceu. Eu fico às vezes pensando, meu Deus, esse é o povo que acabaram de sair do Egito. Esse é o povo que viu Deus mandar 10 pragas
sobre o Egito, que viu Deus fazer coisas extraordinárias, a ponto de Faraó não suportar e dizer: vão embora. Esse é o povo que viu Deus abrir as águas do Mar Vermelho. Viram, passaram a pé enxuto, viram o mais poderoso exército da terra ser destruído pelas águas do Mar Vermelho. Viram proezas, milagres, prodígios extraordinários de Deus. Olha o que acontece com essa gente. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Primeira coisa, quem é que falou que eles tinham que ir lá ver se manava leite e mel? Não, manda espiar a terra, manda fazer um levantamento. Vocês vão entrar, tem gente lá, vocês vão ter que desapossar eles da terra. Olha o que é que eles foram ver. Verdadeiramente, quer dizer que quando Deus falou: eu vou mandar você para uma terra que manda leite e mel, não acreditaram. Quando viram o fruto da terra, uma terra que se plantando era uma maravilha, olha, verdadeiramente, não é que a terra é boa mesmo, não é que é como Deus disse mesmo, esse é o fruto dela, está aqui, ó. Agora eu acredito, agora eu estou vendo. O povo, porém, agora lá vem a desgraça. Parece uma grande fé, aí lá vem a tragédia. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes, fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam perto do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Não quero saber se são os heteus, se são os jebuseus, se são os amorreus, não quero saber se tem gigante, não quero saber se tem homens de uma estatura enorme, não quero saber disso. Vamos enfrentá-lo, certamente nós vamos prevalecer contra essa gente. Caleb estava dizendo: nós temos conosco o Deus Todo-Poderoso. Olha o versículo 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Gente, o povo que se imaginava fosse o povo de Deus, o povo que se imaginava tivesse uma fé. Não podemos. Eles são mais fortes do que a gente. Eles são mais poderosos do que nós. Como é que é mais poderoso se eram as nações ímpias? Como é que era mais poderoso se eram as nações que serviam aos falsos deuses? E o pessoal diz: não, o povo hebreu, olha, o povo judeu é de Deus. Quem falou isso? Alguns são de Deus, alguns. Paulo disse aos romanos: nem todo de Israel são de fato israelitas. Nem todos. É como se o apóstolo dissesse hoje: nem todos que se dizem evangélicos são de fato cristãos. Seria um escândalo, não seria? Quê? Olha o que esse apóstolo está dizendo, que nem todos os evangélicos são cristãos. Isso seria uma heresia hoje. Mas foi o que ele falou. E está aqui a prova. E o versículo 32 diz: e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigante, os filhos de Anak são descendentes de gigante, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos.
Olha como é que eles se sentiram, como gafanhotos. É por isso que no mundo espiritual evangélico, os pastores assim, gente, olha, nós somos como verme, nós somos como gafanhoto, e Deus deve dizer, meu Deus do céu, quem falou isso para eles? O povo de Deus diz isso. Não, nós temos que nos considerar gafanhoto, nós temos que nos considerar vermes diante de Deus. Que história é essa? Deus está dizendo, eu os chamo de meus filhos, meus amados, meus eleitos, nação santa, sacerdócio real, e eles estão acreditando que eles são vermes e gafanhotos. É isso que acontece aqui, ó. Nos sentimos como gafanhoto, nos sentimos impotentes. Isso é uma fé fingida. Capítulo 14. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Olha aí, gente. Você sabe quantas pessoas representava toda a congregação de Israel nesse momento aqui? 2 milhões de pessoas. Foram 12 espias. 2 tinham uma fé verdadeira, uma fé que não era fingida. 10 tinham uma fé fingida. Pois bem, esses 10 conseguiram contaminar 2 milhões de pessoas. Olha, eu me pelo de medo quando eu vejo alguém na igreja com uma fé fingida, quando eu vejo alguém na igreja dissimulando. Eu me pelo de medo, porque é fácil contaminar as pessoas, é fácil desestimular as pessoas. Olha aqui, toda a congregação levantou-se e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Preferiram morrer, era melhor ter morrido no Egito, era melhor que Faraó acabasse com a nossa vida lá, ou mesmo nesse deserto, era melhor ter morrido de fome, era melhor ter morrido de sede. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada, e para que as nossas mulheres e as nossas crianças se tornem prisioneiros desse povo? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Olha o que eles estavam propondo. Não seria melhor voltar para a lei? Não seria melhor voltar para a macumba? Não seria melhor voltar para a corrente? Não seria melhor voltar para o inferno? É isso que eles estavam dizendo aqui. E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Deixa Moisés para lá, negócio de Moisés. Vamos levantar um outro líder e vamos voltar para o Egito. Isso aqui é o retrato das rebeliões que acontecem em muitos ministérios. Não, vamos levantar um outro pastor aqui. Não concordamos com esse aí não. Esse aí não está agradando a gente não. Esse prega muito duro. Esse aí é muito radical. Vamos levantar um outro aqui. Vamos lá. Vamos para o Egito. Vamos abrir ali na esquina um terreiro de macumba evangélico. E daqui a pouco está lá estabelecido. Está aqui, ó. Versículo 5. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, se humilharam diante de Deus, se indignaram diante daquela atitude, diante daquela incredulidade, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Olha, gente, a terra é maravilhosa, a terra é muito boa. Se Deus se agradar da gente, se nós fizermos aquilo que é reto aos olhos de Deus, se nós confiarmos nele, se nós crermos na sua palavra, se nós confiarmos no seu poder, Deus vai nos dar essa terra. Deus vai providenciar. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão
os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Olha que fé. Olha como a gente pega um pão e devora com o dente rapidinho, estraçalha o pão. Assim nós vamos fazer com essa gente aí. Eles não têm o amparo de Deus, nós temos. O Senhor é conosco, não temam. Olha, meu irmão, enfrente as lutas, enfrente as dificuldades da vida, enfrente os inimigos que se levantarem, enfrente os problemas que surgirem na tua vida. Não temas, o Senhor é contigo. O Deus que você crê é maior do que qualquer problema, é maior do que qualquer dificuldade, é maior do que qualquer inimigo, é mais forte do que qualquer barreira que se levante na tua caminhada. Mas você tem que crer, você tem que confiar, você tem que levantar a cabeça. Você não pode ser rebelde contra Deus. Não tema nada. Diga: o Senhor é conosco. Diga: o Senhor é conosco. Eu não temerei, eu não temerei. Pode chover pedra, pode chover canivete, Deus vai me proteger em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Essa é a postura de uma pessoa que crê. Não, eu vou para a igreja, não quero saber se eu moro longe, não quero saber se é... Não, quarta-feira à noite, pastor, eu não venho porque onde eu moro é muito perigoso. Eu às vezes faço até uma brincadeirinha, eu digo: provavelmente lá não tem os anjos de Deus acampados em teu redor. Faltou anjo para ficar naquele bairro que você mora. Está desprotegido, é verdade, você tem toda a razão. Não venha. Isso é uma piada de mau gosto, rapaz. Sabe, isso é uma piada de mau gosto. Não, eu não venho porque eu trabalho e a hora... Eu só dá para chegar na igreja às 7h30. Chegue 8, mas venha. Chegue 8, mas venha. Não, eu não venho domingo de manhã, por isso, por aquilo. Não, você não vem porque você é rebelde contra Deus. Você é rebelde contra o Senhor. Deus não se agrada de você. Está aqui, ó. Não guarda o dia do Senhor, mas abre a boca e diz: eu amo Deus. Eu creio em Deus. Eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, mas o nega por suas obras. O nega por suas obras. O nega por suas obras. Aqui. Sabe o que aconteceu? Olha o versículo 10. Apesar disso, olha, depois de ouvir palavras como esta, toda a congregação disse que os apedrejasse. Apedreja Josué e Calebe. Apedreja esse pastor Carlos aí, falando negócio de guardar o dia do Senhor. Que homem mais chato. Eu não venho e acabou. Apedreja, apedreja. Quer que a gente venha quarta-feira à noite? Apedreja. Mandaram apedrejar, irmão. Toda a congregação mandou apedrejar Josué e Calebe. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não quererá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Até quando? Com pestilência o ferirei, e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Olha, Deus ficou tão indignado que Deus disse: olha, esse povo aí que murmurou, que preferiu voltar para o Egito, que disse que os filhos dele, as filhas, se tornariam escravos dos povos pagãos, nenhum deles vai entrar na terra prometida. Nenhum. Eles vão morrer no deserto. Os filhos que eles disseram que vão ser escravos é que vão entrar e vão possuir a terra. Espiaram a terra durante 40 dias. Ficaram rodando no deserto igual barata tonta durante 40 anos. Enquanto não morreu a última pessoa dessa geração e ficou só a nova geração, eles não puderam entrar na terra prometida.
Deus não tem compromisso com quem tem uma fé fingida. Deus não tem compromisso com quem não é fiel. Deus não tem compromisso com quem é rebelde. Como existem rebeldes na igreja de Jesus. Gente que ouve, entra por um ouvido e sai pelo outro. Gente que é Deus para si mesmo. Faz o que dá na telha e acabou a história. O pastor só está sendo usado por Deus quando fala coisas que agradem. Olha como Deus usou o pastor hoje. Ah, era isso que eu precisava ouvir. Maravilha, maravilha. Mas se o pastor fala algo que contraria aquilo que ele acha e quer, aí já não foi Deus, foi o pastor. Não, isso é coisa do pastor. Não, eu tenho a minha ideia a esse respeito. Quer dizer, o pastor e nada é mais importante. Não é mais Deus que fala através do pastor, não é mais o Espírito Santo. Viu? Esse é que é o drama, irmãos. Uma fé fingida. Esse povo aqui não tinha testemunho, não tinha fé e testemunho. Porque tinha uma fé fingida. Josué e Caleb não. Tinham fé e provaram que tinham fé. Não, nós vamos entrar. Mas é grande. São gigantes. Quer saber se é gigante? Olha, 2 metros cada um. Quanto maior a altura, maior é o tombo. Quero nem saber. Estou nem preocupado com isso. Nós vamos vencê-los. Nós vamos devorá-lo como a gente devora um pão com os dentes. Nós vamos triturá-lo. Eles não têm o amparo de Deus, nós temos. O Senhor é conosco. Deus vai fazer coisa extraordinária. Deus vai mover o seu poder. Deus vai agir de uma forma sobrenatural. Que fé, hein? Que fé. Os outros tinham fé da boca para fora. Nós cremos no Deus de Israel. Nós cremos no Deus de Davi. Nós cremos no Deus de Abraão. Na hora do vamos ver, não criam em nada. Tinham todos eles uma fé fingida, irmão Valdir. Uma fé fingida, uma fé falsa. Viu? E eu pergunto, você tem vivido a tua vida de acordo com o que você crê? Você tem tido fé e testemunho? A tua família pode dizer assim, olha, esse homem aí ama Deus, viu? Esse aí é fiel à palavra, esse aí é fiel a Deus. Olha, não tem quem faça ele ficar em casa de domingo com família, com parente, com sei lá com quem. Não, o compromisso dele com Deus é impressionante. Poxa, nunca vi uma fidelidade como é. Eles são capazes de falar isso para você? Esta a visão que os teus filhos têm de você? Não, esse homem aí, olha, não tem jeito dele ser desonesto. Ele só faz aquilo que Deus agrada. Ele não é desonesto. Ele é honesto, ele é pedra 90. Olha, ele recebe o dinheiro. A primeira coisa que ele faz é separar o dízimo do Senhor. Olha, às vezes está encalacrado de dívida. Mas sabe o que é que ele fala? Não, eu vou dar uma oferta generosa para Deus. Como é que pode? Ele está endividado e vai dar uma oferta generosa para Deus. Que fé! As pessoas dizem isso para você? Porque tem gente que diz assim, olha, eu sei da necessidade da igreja. Bem que eu gostaria, mas eu estou tão endividado. Ué, mas você não crê que é dando que se recebe? Está aí um motivo para você sair das dívidas. Né, irmã? Está aí a chance. É dando que se recebe. Deus vai tirar das dívidas. Você não crê? Prova que você crê. Aí você vê, se crê, você é apenas da boca para fora. Amém? O Senhor é conosco. Não temas. O Senhor é conosco. Não temas. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando. Eu não sei qual é o problema que você está vivendo. Eu não sei qual é o inimigo que tem se levantado contra você.
Eu só sei de uma coisa. Eu posso dizer para você com absoluta certeza: o Senhor é contigo. Não temas. Não temas. É uma doença, não temas. São dívidas, não temas. É um problema no casamento, não temas. Perdi um patrimônio meu, pastor. Não temas. Deus pode te dar multiplicado o que você perdeu. Não temas, não temas. O Senhor é contigo. Amém? Amém. E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite. Aleluia.